Aí você vê o contexto da marcação do Gabigol. O Everton Ribeiro para cobrança, abraçadeira de capitão ali no braço esquerdo. Ele faz a cobrança, jogou para toque de cabeça. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! É do Flamengo! Rodrigo Caio nasceu em Dracena. Começou sua carreira no futebol em 2005 aos 12 anos, nas categorias de base do São Paulo. Em seu período nas divisões de base, fez parte de um time vencedor e desde as categorias de base do tricolor já mostrou ambição por títulos e muita dedicação em campo. O jogador era muito regrado e mostrava muita disciplina desde a sua chegada no clube. E em 2010, conquistou uma Copa São Paulo de Futebol Júnior com um time formado com futuros craques. Rodrigo Caio, Casemiro e Lucas Moura era o futuro de um clube que sempre formou grandes craques. O ano é 2011 e Rodrigo Caio sobe para um time profissional com grande expectativa de jogar com seu ídolo Rogério Ceni. E justo em seu primeiro jogo entre os profissionais em 2011, ainda com 17 anos, o jogador ficou marcado por participar de uma derrota simbólica do São Paulo. Em um clássico no Pacaembu, aquele time campeão brasileiro de 2011 fez 5 gols e ganhou o jogo de 5-0 com sobra. Parecia que o jogador iria desanimar e abaixar a cabeça por ter recebido muitas críticas por parte da torcida. Mas ainda em 2011, ele chegou a atuar em outras partidas entre os profissionais e o seu bom desempenho o garantiu no elenco profissional da temporada de 2012, em que começou o ano atuando improvisado como lateral direito. Em algumas oportunidades, devido a uma contusão do então camisa 2, o paraguaio Ivan Pires, e mesmo atuando improvisado em 2012, Rodrigo Caio colecionava convocações pela seleção de base do Brasil e seguia trabalhando em busca de espaço no tricolor paulista. E junto de seus companheiros da categoria de base, Rodrigo Caio foi campeão do time profissional da Sul-Americana de 2012, na qual ficou marcada por, na final, o time jogar apenas o primeiro tempo. O ano é 2013 e Rodrigo Caio marcou seu primeiro gol entre os profissionais, diante do São Bernardo, em partida válida pelo Paulistão. Carleto arrumou para o pé esquerdo, lançamento para a área! Gol! Foi pra de cabeça desempatar assim pro São Paulo, pro Rodrigo Caio curtir e pra torcida tricolor comemorar e compartilhar de novo. São Paulo na frente. O jovem, depois do jogo, acabou sendo elogiado pelo técnico Ney Franco, que ao se referir à sua sequência muito boa, valorizou a sua boa fase. E ainda em 2013, com as contusões de Edson Silva e Paulo Miranda, Rodrigo Caio, devido à falta de opções defensivas no elenco, passou a ser escalado como zagueiro, e nem mesmo a chegada de Antônio Carlos fez com que o jovem de 20 anos perdesse a titularidade na retaguarda são paulina. E após a queda de Ney Franco no time do São Paulo, chega Paulo Autuori, que bancou o jovem zagueiro no time titular. E assim sendo, Rodrigo Caio recebeu elogios de Paulo Autuori, seu treinador, que destacou a disposição defensiva e a calma para sair jogando do zagueiro. Sua moral não foi abalada nem com a troca de treinadores, nem mesmo com a chegada de Muricy Ramalho, em substituição de Paulo Autuori. Rodrigo Caio continuou sendo elogiado pela maturidade em campo apesar da pouca idade, na época 20 anos. O jovem teve a sua inteligência destacada por Muricy, que completou dizendo que ela tem sido fundamental para que Rodrigo venha conseguindo se adaptar às diversas trocas de posições, às quais vem se submetendo. O ano é 2014 e Rodrigo Caio continua como homem de confiança no São Paulo, se firma como zagueiro titular e apesar da má fase do clube, o jogador mantinha regularidade. E o inesperado acontece, Rodrigo Caio se lesionou diante do Criciúma, rompendo o ligamento do joelho e voltou a campo apenas no final de 2015 e ainda faltava aquela confiança no joelho para voltar a jogar em alto nível. Sendo assim, 2015 foi um ano para se esquecer na vida de Rodrigo Caio. O ano é 2016 e depois de um mau início de temporada que culminou com a derrota tricolor diante dos bolivianos do The Strongs por 1-0, Rodrigo Caio foi chamado por Rodrigo Gaspar, assessor da Previdência São Paulina, via Twitter, de jogador de condomínio. E como resposta, 4 dias depois do resultado negativo na Copa Libertadores, Rodrigo Caio foi o autor do gol que garantiu o triunfo tricolor diante do Rio Claro. E ainda foi convocado para a Copa América Centenário com a seleção principal pelo técnico Dunga, na qual culminou com a eliminação precoce para o Peru. E
por ter um ótimo histórico nas seleções de base do Brasil, foi convocado para jogar os Jogos Olímpicos no Rio, no qual foi titular absoluto e peça-chave para a conquista inédita, e voltou para o São Paulo com sua medalha de ouro no peito, e em nenhum momento quis responder críticas e ofensas de Rodrigo Gaspar. A resposta do Rodrigo Caio era na bola. Conseguiu levar, vai sair o Sidão, vai ser fintado, o gol tá aberto, vai pintar o gol, Caio! Rodrigo Caio evita o gol! E em novembro, ciente do mau momento vivido pelo clube na temporada, na qual o tricolor lutou contra o rebaixamento no Brasileirão, Rodrigo Caio resolveu expor a falta de comprometimento daquele grupo, e isso não caiu bem aos ouvidos do seu companheiro de equipe. E na última partida da temporada de 2016, ele acabou completando 200 jogos com a camisa do São Paulo, mas o clima não estava nada bom. O ano é 2017, e mais uma vez o São Paulo não conseguiu títulos com a equipe principal, e um lance que ficou marcado na vida de Rodrigo Caio viria a acontecer. Rodrigo Caio acidentalmente feriu o colega Renan Ribeiro, ao tentar impedir a chegada do atacante Jô na bola. O árbitro da partida entendeu que o jogador alvinegro havia cometido a falta, e o puniu com cartão amarelo que o tiraria o jogador do jogo de volta na Arena Corinthians. Rodrigo Caio então assumiu a culpa pelo lance ao juiz, e o cartão foi cancelado. O gesto de fair play gerou muitos elogios por parte dos torcedores e jogadores rivais, além de comentaristas, mas também repercutiu negativamente, principalmente entre os torcedores, dirigentes e aos jogadores, e o então técnico do São Paulo, Rogério Ceni, que o criticava publicamente. Isso acabou desgastando a imagem de Rogério Ceni no clube, que culminaria após o final de 2018 em sua saída. É impressionante como no Brasil um ato correto de fair play, quando ainda não se existe o VAR, é tido como errado, como se o certo fosse passar para uma criança que assiste uma partida de futebol que teríamos que enganar, ludibriar uns aos outros para poder vencer. Rodrigo Caio superou calado toda essa polêmica e seguiu trabalhando. E o ano é 2018, e Rodrigo Caio iniciou como titular absoluto com o então técnico Dorival Júnior, onde também foi cotado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, mas acabou ficando fora da lista final. Com a demissão de Dorival e a chegada de Diego Aguirre, tudo começa a mudar na vida de Rodrigo Caio. E em uma partida contra o Ceará, Rodrigo Caio sofre uma lesão que o deixa fora dos gramados por 6 meses. Acabou perdendo espaço e se tornou a última opção para a zaga, chegando a jogar algumas partidas como lateral direito novamente. Para um jogador de seleção brasileira, isso era o cúmulo. Após a demissão de Aguirre, deu uma entrevista polêmica criticando o treinador uruguaio, além de dizer que se tornou menos São Paulino, e após ser liberado para procurar um novo clube, chegou a fazer exames médicos para assinar com o Barcelona, que acabou preferindo contratar o colombiano Murillo, e a sua história com a camisa do São Paulo acabava ali. E em 2019, Rodrigo Caio chega ao Flamengo por cerca de 22 milhões de reais. Seria a oportunidade da sua vida. Rodrigo Caio chega para arrumar a zaga do Flamengo e em poucas partidas já mostrou ser muito eficiente ao time. Mesmo com a má fase do time de Abel, Rodrigo Caio era um dos poupados a críticas. E após a chegada do técnico Jorge Jesus, Rodrigo Caio jogou o seu melhor futebol. Ao lado do seu companheiro de equipe Pablo Mari, juntamente com Rafinha e Felipe Luiz, faz uma zaga consolidada no Campeonato Brasileiro e na Conmebol Libertadores. Após a grande fase no Flamengo, o jogador voltou à seleção brasileira e o técnico Tite disse ter o interesse em continuar convocando o jogador, que desde a seleção de base já era monitorado e feito um planejamento em cima daquele atleta. Rodrigo Caio é a prova viva de que críticas servem apenas como motivação e que muitas das vezes o problema não está em você, e sim no seu arredor e na falta de confiança no seu trabalho. Hoje Rodrigo Caio é um dos melhores zagueiros do Brasil, cotado para jogar no Barcelona da Espanha, mas enquanto joga aqui no Brasil, Rodrigo Caio entrega o máximo de si para ajudar o Flamengo. Se você curtiu o vídeo, clique em gostei e se inscreve para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau! Aí você vê o contexto da marcação do Gabigol. O Everton Ribeiro para cobrança, braçadeira de capitão ali no braço esquerdo. Ele faz a cobrança, jogo contrário, toque de cabeça. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol!
Gol!